Existe um número que pouca gente conhece, mas que muda completamente a forma de entender qualquer missão espacial. Esse número é 1,3, 1 segundo e 3 décimos. É o tempo que um sinal de rádio leva para ir da Terra até a Lua. Parece pouco, mas esse 1,3 é o ponto de partida de uma cadeia que, dependendo do destino, chega a horas, dias e num futuro não tão distante pode chegar a 24 horas só de ida. Hoje, aqui no Histórias Lunares, eu quero te mostrar exatamente como a NASA mantém contato com astronautas no espaço profundo. Não só o que é usado, mas por que funciona dessa forma, por que o som às vezes parece ruim, por que o sinal da Artemis 2 sumiu por 41 minutos atrás da Lua, e o que acontece com a comunicação quando você vai ainda mais longe, porque a resposta para essa última parte é mais perturbadora do que parece. E se você gosta desse tipo de curiosidade que a maioria das notícias não conta, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fica só na manchete. Vamos começar do básico, porque o básico já é impressionante. Quando você liga para alguém, o sinal passa por torres, cabos, satélites em órbita baixa e chega do outro lado em milissegundos. Você nem percebe o atraso, mas quando uma nave está indo em direção à Lua, as regras mudam. O primeiro sistema que entra em cena se chama Near Space Network, a rede de espaço próximo da NASA. Ela usa satélites chamados TDRS, que ficam em órbita geoestacionária a cerca de 36 mil quilômetros de altitude. Esses satélites funcionam como repetidores. A Orion manda o sinal para eles repassam para a Terra. Isso funciona bem enquanto a nave ainda está relativamente perto. Mas assim que a Orion faz o que a NASA chama de injeção transluar, ou seja, o momento em que ela queima os motores e parte de vez para a Lua, a comunicação principal muda de mão e entra em cena o sistema mais poderoso que existe para isso. O nome é Deep Space Network, em português, Rede de Espaço Profundo. E o nome não é exagero, a rede existe desde antes da própria NASA. Seu precursor foi criado em janeiro de 1958 e ela já estava funcionando quando Neil Armstrong pisou na Lua em 1969, recebendo aquele áudio histórico direto da superfície lunar. Hoje ela funciona com 3 complexos de antenas gigantes espalhados pelo planeta, um no deserto de Mojave, na Califórnia, outro perto de Madrid, na Espanha, e o terceiro perto de Canberra, na Austrália. Os 3 foram posicionados estrategicamente, separados por 120 graus de longitude, para garantir que pelo menos um deles sempre tenha linha de visão com qualquer nave além da órbita terrestre, não importa como a Terra esteja girando. Cada complexo tem uma antena gigante de 70 metros de diâmetro, além de múltiplas antenas menores de 34 metros. Para ter referência visual, isso é maior do que a maioria dos estádios de futebol do Brasil em diâmetro. E o detalhe que pouca gente sabe, a NASA hoje opera quase 60 missões de espaço profundo simultaneamente. Tudo isso passa por essa mesma rede de antenas, rovers em Marte, sondas no sistema solar, telescópios e agora a Artemis 2. Esse detalhe vai ser importante mais pra frente. Agora, como o sinal chega de lá até aqui? A Orion usa o que se chama de comunicação em banda S, que opera entre 2 e 4 GHz. A taxa de transmissão de dados nessa frequência, a partir da distância lunar, é de cerca de 1 a 2 megabits por segundo. Para contextualizar, a velocidade média de internet doméstica no Brasil fica em torno de 100 megabits. Então a Orion manda para a Terra, de centenas de milhares de quilômetros de distância, uma fração mínima do que sua internet em casa consegue, e com essa banda limitada, a NASA precisa priorizar. O que passa pelo link são comunicações dos astronautas, informações de saúde e segurança da missão, imagens, vídeo e dados técnicos. Nessa ordem de prioridade, isso explica porque o áudio às vezes parece comprimido. Simples, como um rádio antigo, não é falha de engenharia, é prioridade.
O sistema foi projetado para funcionar a distâncias imensas com segurança, não para soar como estúdio de gravação. A Orion carrega múltiplas antenas posicionadas ao redor da parte exterior da nave para garantir que pelo menos uma delas sempre mantenha a orientação utilizável em relação à Terra, independente de como a nave manobra. São antenas que apontam sozinhas, ajustam o ângulo, compensam o movimento, e tem também o papel do Capcom, o comunicador da cápsula, uma única pessoa em Houston autorizada a falar diretamente com a tripulação durante a missão, um protocolo que existe desde o projeto Mercury nos anos 60. Na Artemis 2, há múltiplos Capcoms em turnos de 8 horas, mas existe um limite que toda essa infraestrutura não resolve, e esse é o ponto que gerou mais atenção na missão. E quando a Orion passa por trás da Lua, a nave experimenta um apagão de comunicação planejado de aproximadamente 41 minutos. O apagão acontece porque o próprio corpo lunar bloqueia os sinais de rádio em ambas as direções. Isso não é problema técnico, é física. Apagões similares aconteceram nas missões Apollo e são esperados em qualquer missão que use uma infraestrutura baseada na Terra. Enquanto todas as antenas e toda a Deep Space Network estiverem no nosso planeta, qualquer nave que fique do outro lado de um corpo sólido perde o contato. Simples assim, a NASA já está trabalhando na solução para o futuro. Em missões futuras, satélites repetidores em órbita lunar poderiam fechar essa lacuna no lado oculto. A empresa Intuitive Machines foi selecionada para se tornar a primeira provedora comercial de retransmissão lunar. Mas para Artemis 2, o blackout é real, é planejado e dura 41 minutos. Agora vem a parte que pouquíssimas pessoas perceberam sobre a Artemis 2. Ela não está usando só rádio. Esse é o detalhe mais técnico e mais fascinante da missão. A Orion carrega um sistema chamado O2O, que significa Orion Artemis 2 Optical Communications System. Em vez de ondas de rádio, ele usa luz, laser infravermelho invisível para o olho humano. O sistema foi projetado para transmitir dados a até 260 megabits por segundo, muito acima dos links de rádio que missões anteriores usavam. Para ter dimensão, um cálculo da NASA estimou que o link de rádio S-band sozinho conseguiria mover cerca de 7 gigabytes por dia da Orion, enquanto uma única hora de link óptico pode entregar cerca de 36 gigabytes. Isso é uma diferença de 30 vezes na capacidade de transmissão. O O2 tem o tamanho aproximado de um gato doméstico e está montado no módulo de serviço da Orion. Dentro dele, há um telescópio de 10 centímetros, 2 sistemas de ajuste de ângulo, um modem que converte os dados em feixes de laser e um computador que controla tudo isso. O maior desafio técnico, apontamento. Quando o laser sai da Orion e chega à Terra, a 384 mil quilômetros de distância, o feixe tem cerca de 6 quilômetros de diâmetro. Para que o sistema funcione, o apontamento precisa ser preciso a 1 milésimo de grau. É como mirar um alvo do tamanho de uma moeda de dentro de um avião voando a 10 km de altitude, exceto que o avião está a 384 mil quilômetros de distância. O resultado visível para o público são os vídeos em 4K que a missão está transmitindo das 28 câmeras da Orion. Aquelas imagens nítidas da Terra, da Lua, do espaço profundo estão chegando via laser. Agora, eu quero te mostrar o que acontece quando você vai além da Lua, porque é aí que a comunicação começa a ficar pesada de verdade. A Artemis 2 quebrou o recorde de distância humana da Terra, mas ainda estamos falando de 400 mil quilômetros. O que acontece quando você vai para Marte? Falar com Marte leva de 14 a 30 minutos só para o sinal chegar, dependendo de onde o planeta está em sua órbita. Peraton ida e volta de 28 a 60 minutos. Não existe conversa em tempo real, não existe pode repetir. Você manda uma mensagem e espera quase 1 hora para saber se foi recebida. É por isso que os rovers em Marte precisam de alto nível de autonomia. Se eles tivessem que esperar a instrução da Terra antes de cada movimento, boa parte deles já teria caído numa cratera. E quando
o Sol fica entre a Terra e Marte, a comunicação pode ser perdida completamente por semanas, mas Marte ainda é vizinhança perto do que vem depois. Existe uma sonda que foi lançada em 1977, 48 anos depois, ela ainda está ativa, ainda manda dados e a NASA ainda consegue se comunicar com ela pela Deep Space Network. Essa sonda se chama Voyager 1. Em março de 2026, a Voyager 1 estava a 25,8 bilhões de quilômetros da Terra. É o objeto feito pelo ser humano mais distante já enviado ao espaço. No final de 2026, ela vai atingir uma marca histórica. Vai estar tão longe que um sinal de rádio vai levar exatamente 24 horas para chegar até ela. Um dia inteiro, só de ida. Para confirmar que um comando foi recebido, a NASA precisa esperar 2 dias. Compara isso com os 1,3 segundos da Lua. E aqui tem um detalhe que é quase poético do ponto de vista da engenharia. O transmissor da Voyager 1 emite 23 watts de potência. É menos do que uma lâmpada LED comum. E mesmo assim, esse sinal viaja bilhões de quilômetros e ainda é detectado pelas antenas de 70 metros da Deep Space Network na Terra. Eles ainda conseguem ouvir. Tudo isso coloca Artemis 2 em perspectiva diferente. 41 minutos de blackout atrás da Lua. Não é falha. É o estado atual da física aplicada à exploração humana. E ao mesmo tempo que a missão vive esse blackout antigo, ela também está testando a tecnologia que vai eliminar esse problema no futuro, seja com satélites repetidores ao redor da Lua, seja com laser de alta velocidade que um dia vai funcionar até em Marte. O O2O pode abrir caminho para sistemas de comunicação a laser na Lua e em Marte. Enquanto as comunicações a laser não estarão na Artemis 3, a missão atual está coletando dados que vão informar todo esse futuro. A Apollo 17 foi a última missão humana além da órbita baixa, em 1972. 53 anos depois, a Artemis 2 está testando o sistema de comunicação que vai levar os próximos astronautas de volta, e talvez um dia, mais longe ainda. E quando a voz voltou do outro lado da Lua, com aquele áudio simples e comprimido que soa como rádio antigo, estava chegando de 400 mil quilômetros via um sistema de 70 metros de diâmetro, passando por uma rede que monitora quase 60 missões ao mesmo tempo, enquanto um laser do tamanho de um gato mandava 4K em paralelo. O que parece simples é a coisa mais complexa que a humanidade já colocou no espaço.